Olá, é com muita alegria que iniciamos mais um Esioncast e hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é casado com a Diná, tem 3 filhas, 3 netos, é formado na Universidade de São Paulo, no Seminário Presbiteriano do Sul, tem especialização em liderança na igreja local, em diaconologia, lá na África do Sul. E hoje vamos receber o pastor Ko. É uma alegria receber o senhor. Conta um pouquinho pra gente sobre o senhor, sobre a sua experiência. Sim, como, em primeiro lugar, eu sou imigrantes, né? Uma família imigrantes e justamente a gente está vivendo uma era da diáspora. Então, esse sofrimento de imigrantes, na verdade, me fez amadurecer no ministério. Como disse, no Brasil também, norte, nordeste, onde eu trabalhava, e também África e Estados Unidos e Ásia. Essa realmente me deu mais amadurecimento respeito a pastoral com multietnias. Pastor, hoje nós vamos falar sobre o livro Discipulado Teleios e antes da gente falar um pouquinho sobre ele, esse é um livro que foi traduzido em mais de 10 idiomas. Ele também conta muito sobre o ministério pastoral do pastor O. Então ele é muito fundamentado, né? Ele tem muita história, né? Um livro muito importante para a igreja brasileira. E eu queria que o senhor falasse pra gente o que te levou a traduzir esse livro e por que o senhor acha que é tão importante esse livro no contexto da igreja brasileira. Muito bem, é realmente isso que me motivou, como nós podemos servir igrejas evangélicas brasileiras. E todos pastores é muito interessado com discipulado, porque a formação da igreja vem a formação e amadurecimento dos membros. Então, isso realmente me chamou muita atenção. Reverendo John Wall, ele mesmo, durante 40 anos de ministério, ele sempre buscava como ele pôde amar mais a igreja do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Isso todos os pastores têm. Outro motivo é que todo mundo deseja a igreja um crescimento saudável. Isso também é um fator comum para todos os pastores. Para ser isso, realmente, como a gente olhar a igreja, que a gente trabalha, a igreja local, os membros, só para realmente a gente entrega as coisas tudo preparado ou a gente quer crescer junto fazendo uma igreja local. Discipulado é exatamente, isso edifica cada contexto diferente, mas cada igreja necessita o pastor, obreiros e também os membros que formam uma igreja. Aí que precisa esse discipulado teleios, que é mais amadurecimento, um trabalho conjunto e completa. Isso me chamou muita atenção. Pastor, e hoje nós vemos um contexto de discipulado que é muito assim institucionalizado, burocratizado, às vezes até mesmo hierarquizado, e que não reflete nada da maneira bíblica. Como que o senhor reconhece isso na igreja brasileira, com a sua experiência pastoral, até mesmo a sua experiência também da igreja local? Realmente muito boa observação sua, que realmente, quando a gente faz discipulado, todos os pastores desejam fazer discipulado, fazer discípulos na sua igreja, mas realmente, nosso problema mesmo é hierarquia, no sentido que, quando o pastor, seja pequeno grupo ou no púlpito, onde que seja, todos os pastores têm essa ansiedade de transmitir a palavra. Isso é bom sinal, mas afeta no discipulado. Aí que se torna uma hierarquia, é que ele realmente ensina, mesmo que sendo pequeno grupo, não consegue aproveitar eficaz, mas sim ficar um ensinamento dedutivo. Já tem resposta. Então, essa forma se torna muito hierarquia. Isso que a gente tem que
readaptar, reconstruir, tem que inovar nesse sentido. E isso acaba afastando os membros também, né? Em vez de a gente conseguir atrair, né, para engajá-los, a gente acaba afastando e não de fato fazendo com que eles frutifiquem, né? Então, como que a gente consegue entender o que seria o teleios? Porque no livro a gente vê uma distinção muito bacana. Teleios é diferente de perfeição, mas ele é uma maturidade, uma plenitude, algo completo. Como que o senhor define teleios e como que o senhor explica essa ideia de perfeição, principalmente nós cristãos que entendemos que a perfeição não é algo que a gente deve buscar em nós no sentido assim de sermos perfeitos, ainda que sejamos pecadores, né? Mas sermos perfeitos à imagem de Deus. Como que o senhor define isso para nós? Muito bem. Nós sabemos que nós nunca seremos perfeitos, mas a Bíblia mesmo fala, eu sou perfeito, seja perfeito. Isso é palavra de Deus. Mas como é isso possível? Nada mais isso que chama coração do Pai. Nenhum pai quer que seu filho seja aquém da sua vida. Seja igual ou muito melhor. Claro, nós temos Abba Pai, Deus, quer que nossa vida, quando Deus nos criou segundo sua imagem, esse Deus encoraja a nossa vida, apesar das nossas fraquezas, por causa de pecado original, mas nossa restauração não é simplesmente a gente termina, fica satisfeito que eu sou salvo, terminou, não. Ele nos convida a fazer parte da sua história da salvação. Nesse sentido, todos os cristãos, na verdade, é discípulo. Se ele é verdadeiro, convertido, aceitou Jesus como o único Salvador, acredita realmente a morte de cruz e também ressurreição, todos são discípulos, só que aqui tem um discípulo maturidade, que participa, começa a compreender o coração do Pai. Pai conta com seus filhos. Nesse sentido, discípulo teleios, não está convergindo somente para si, mas ele segue justamente o caminho de Jesus e nesse sentido esse teleios seria mais visão holística com amadurecimento de participar da obra de Deus. É uma visão completa, né? Exatamente. Nós cristãos somos chamados a ter essa visão, essa maturidade plena. E o que é muito interessante é que não é uma maturidade que a gente encontra em nós, e nem na figura do pastor, mas na figura de Jesus, né? E o Senhor usa muito, resgata muito essa imagem do coração do pastor, que é algo que a gente vê também na Trindade, né? O pai, como o pai, ele busca Adão ali no Éden, como também o filho, né, o Jesus Cristo se compadece de nós pecadores, como o Espírito Santo, ele é aquele consolador, né, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a Trindade, ela demonstra muito isso. E essa ideia do coração pastoral como algo que a gente deve ver esse espelho, né, no coração pastoral. E qual é a imagem que o senhor mais acha que define essa ideia do coração pastoral, ou um versículo-chave para a gente entender bem esse conceito de teleios? Todos os pastores têm um coração de pastor, mas há algumas palavras tão preciosas da Bíblia, os termos usados propriamente de Jesus Cristo está muito deteriorado. E com esse século XXI, é que isso ficou, a palavra de coração do pastor se tornou alguma coisa muito manipulado, sentido secular e comercializados. Mas a gente precisa voltar, não precisa fazer outra coisa não. É simplesmente a gente voltar. Para voltar, realmente, o que é coração do pastor? É coração de Jesus. Ele diz que simplesmente todo mundo sabe tão fácil. Ele diz que eu sou bom pastor. Bom pastor conhece suas ovelhas. E suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Será que isso acontece hoje em dia nas igrejas? Será que quando o pastor conhece
a ovelha, isso significa o quê? Ah, esse é meu membro da igreja. Não é isso. A pessoa, a convivência, suas lágrimas, alegrias, risos, frustração. A vida é muito complexa. E esse pastor, realmente, ele faz essa empatia. Para ter essa empatia, que nada mais, Jesus, ele, na sua vida aqui na terra, como ele conviveu com seus discípulos. Realmente eles passaram junto. Claro, hoje em dia, o mundo moderno não permite isso. No entanto, nós podemos aproximar sempre tendo essa atenção, que como eu estou conhecendo as ovelhas. E também, ovelhas ouvindo minha voz, não é que voz, porque ele está entendendo realmente uma mensagem. É simplesmente, a gente pode falar assim, hoje em dia a pregação se tornou muito sensacionalismo. Então, pastor prega porque ele quer pregar. Porque ele entendeu uma coisa, ele descobriu alguma coisa. Não olhares, não situação, contexto das ovelhas. Sim. Nesse sentido que a gente acentua mais o coração do pastor voltar como Jesus na Bíblia. Então, de fato, é uma imagem que aponta para a cruz, né? Para Jesus Cristo, né? Essa ideia de que o discipulado ele deve nascer ali da cruz, né? De Jesus Cristo. E isso nos lembra também algo que o discípulo deve ter, que é o fato dele se abnegar. E o Senhor coloca esses termos muito assim como uma tensão que a gente vive como cristão, né? Como a gente vai se abnegar e ao mesmo tempo lidar com a nossa autorrealização? E eu fico pensando também os próprios pastores, né? Que eles precisam ter essa consciência, mas também nós cristãos que aceitamos o chamado de seguir a Cristo. Como que o Senhor vê entende, né, essa tensão entre a abnegação e a autorrealização e no contexto mesmo do discipulado teleios? Esse discipulado teleios realmente mostra pontos bíblicos muito essenciais. E que é tão importante que às vezes nós esquecemos, porque sabendo que realmente a gente realizando dessa forma, a abnegação que realmente exige na Bíblia é para Deus. Nossas fraquezas não é problema. Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é criador. Quanto a gente fica com minha força, isso atrapalha. Eu vou dar um exemplo. Faz conta que uma pessoa aqui na praia, assim, pensava a querer nadar, assim, aí entrou um pouco mais profundo e sendo afogado. Aí salva-vida tem que correr. Mas imagina, salva-vida, ele entra, ele olha, ele tem que socorrer a pessoa. Só que se a pessoa ainda tem muita força, quando vem salva-vida, ele vai ficar acima de salva-vida. Aí é muito difícil realmente tirar, porque vai a pessoa agitar para lá, para cá, vai forçar. Mas a pessoa é um pouco triste, mas é ilustração. Mas se a pessoa faz conta que quase apagando, né? Que não usa mais força, já é perigo. Mas nesse sentido, salva-vida, mais fácil puxar para a terra, para a praia. A abnegação é assim, eu vou abnegar. Não é assim. E isso tem que ter a ação de Deus Espírito Santo. Reconhecimento que, como Gálatas 2:20, que realmente Cristo vive em mim. Quanto mais Cristo que vive em mim, eu tenho que morrer mesmo. Mas muitas pessoas confundem. Eu vivo em Cristo, como se fosse eu sou autor. Eu tenho o direito de entrar e sair. Eu vivo em Cristo. Não. Cristo vive em mim. Cristo que entrou. Esse reconhecimento já é abnegação, que é esse salva-vida que vai me puxar. E essa abnegação, ela aponta muito para essa ideia de que a gente não tem a força no nosso próprio braço, né? A gente, na verdade, nós somos justificados por Cristo. E uma das raízes desse discipulado, é interessante que no livro foi colocado como tronco, né? São 3 principais, que é a eclesiológica, a pneumatológica e a teologia pastoral.
E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, primeiro agora, sobre essa raiz eclesiológica. Como que o senhor entende esse papel da igreja, né, nessa formação do cristão? E, principalmente, como o senhor vê a igreja e a família? Porque, normalmente, a gente, às vezes, coloca o ministério como algo separado. Então, eu sou o pastor, minha família, ela fica em casa ou ela vai para a igreja, mas o interessante desse discipulado é que ele é um todo, né? Então o pastor, ele não é só pastor ali na igreja, ele é pastor na sua casa também, na própria casa dele. E isso reflete muito o contexto eclesiástico também. Como que o senhor vê isso nessa primeira raiz, na eclesiologia da igreja? No contexto agora da igreja brasileira, nosso contexto, por causa de esse novo movimento carismático, neocarismático, assim por diante, a gente perdendo realmente verdadeira identidade, as funções principais da igreja. Quando um pastor faz realmente pastoral numa igreja, o pastor tem que ter uma filosofia. Essa filosofia não é para filosofar, mas tem que ter diretriz, né? Uhum. Como que vai fazer seu ministério num local determinado, povo determinado. E São Paulo é um pouco diferente, depende do local, tem muita mistura. No entanto, tudo isso entra na singularidade da cada igreja. Nesse sentido, tem pastores que olham seus membros realmente como ovelhas mesmo. Isso é o quê? Conta cabeça de ovelhas. Quantas ovelhas eu tenho? Quantas ovelhas faltam? Né? Realmente se tornou uma expressão. Não é rei do gado, mas conta, só conta. Sim. Mas tem outro pastor, que tem coração de pastor, que como nós podemos levantar uma igreja? Como eu vou compartilhar a visão da igreja junto com os membros? Aí, nesse caso, primeira pessoa que tem que ser discípulo é pastor. Aí que entra nessa altura, aqui compartilha. É muito interessante. Uhum. Jesus Cristo conversando com Nicodemos, de João capítulo 3. Olha, ele é um homem de sinédrio, muito estudado, erudito, conhecedor das leis. No entanto, ele mexe com... Você entende nascer de novo mesmo para entender isso? Essa é a eclesiologia. No entanto, quando passa capítulo 4, uma mulher samaritana, não fala que ela estudou, ela tem, naquela época, mulheres nem estudam. Imagina, no entanto, ela tinha uma situação muito peculiar, uma situação difícil, passou mão de vários homens. No entanto, para ela, Jesus revela que ele é Messias. Não falou que você tem que nascer de novo, não. Por quê? Ela já vem. Então, eu estou vendo que tu és profeta. Então, onde que a gente tem que adorar Deus? A preocupação dela é o quê? Ela quer adorar Deus. Na situação dela, no pensamento dela. Então, igreja é onde nós adoramos Deus. Onde realmente palavras é compartilhada, que os membros que estavam fora foi eleito. Agora, não pode voltar do jeito que entrou. Agora já é os membros da igreja, eclesiologia, que agora sendo devolvido ao mundo como se fosse enviado ao mundo, como discípulo de Cristo. Esse é o papel da igreja, eclesiologia. Nesse sentido, eu realmente fiquei muito alegre e desafiado quando traduzindo o livro, porque pastor Jonon, ele é filho de um pastor, ele também. Só que seu pai sempre trabalhou numa favela. É uma situação muito difícil. Então ele sabe o sofrimento do povo. Ele também conta no livro, ele sabe como fazer uma igreja, formar uma igreja, como a gente fala, ponte de pregação, uma congregação, uma pequena igreja de aluguel que muda para lá, para cá. Depois reuniu, primeiro tenda e depois construindo seu próprio prédio e
até chegou uma mega igreja. Então, ele não caiu um dia para o outro, porque passou todas essas coisas. Então, essa eclesiologia que ele coloca, que você apresentou, entra muito essa praxicidade. Aham. Como compartilhar que os membros saibam que todos são membros da igreja. Nós somos igreja. E isso é fundamental, porque é uma visão ministerial que não fica só com a liderança da igreja, né? Mas ela permeia toda a igreja e isso, de fato, faz com que todo mundo seja discípulo, né, de Cristo. E a segunda raiz que a gente vê é a da pneumatologia. A ideia de que essa obra do discipulado, ela depende muito da obra do Espírito Santo agindo em nós. E o pastor O e o senhor também vêm de uma tradição presbiteriana, uma tradição reformada. E eu queria que o senhor falasse pra gente um pouquinho, até desconstruísse essa ideia que muitas pessoas têm de que para os presbiterianos a obra do Espírito Santo, ela é um pouco menos importante, né? O agir do... Tem muito essa expressão, né? Até que ponto o agir do Espírito Santo pode acontecer na igreja, né? E aí mistura com uma ideia de, não, mas não somos carismáticos, e aí vira um monte de conceito misturado e sem sentido. Então, como que o senhor entende esse ponto aqui, nessa segunda raiz, de que, de fato, o discipulado ele brota diretamente da obra do Espírito Santo? Exatamente. No nosso contexto brasileiro, nós temos como se fosse realmente dicotomia mesmo. Quando fala Espírito Santo, opa, é muito Pentecoste. Tinha Pentecoste importante na história primitiva, onde dá esse anúncio da igreja mesmo. No entanto, ficou realmente, porque pessoas manipulando com esse Espírito Santo, o que não pôde responder, colocava Espírito Santo. Pedia alguma coisa, tentava persuadir membros da igreja, o que não conseguia, usava Espírito Santo. Então, nesse sentido, realmente, esse Espírito Santo, obra sua e pneumatologia, ficou muito manipulado e usado de uma maneira errada. Sim, no entanto, a gente não pode deixar de lado de jeito nenhum, porque agora é era do Espírito Santo. Agora, todo tempo no Velho Testamento, esse Espírito de Deus agia, só que no Velho Testamento, essa ação não era permanente. Cada momento, por isso, todos os homens de Deus, quando pecava, tinham medo de perder o Espírito de Deus. Mas no dia de Pentecostes, com a promessa da morte de Jesus Cristo, sua ressurreição, ascensão, que veio o Espírito Santo, oficialmente, agora é permanente. Eu vou fazer um exemplo também, para falar, é simples. Na minha época, quando eu era mais jovem, né, adolescente, ter um telefone na casa, isso é uma coisa grande riqueza. Riqueza. Até, minha família tem telefone, e até vizinhança pede, né? Um dia, tal, minha filha que mora em tal outra região vai ligar, por favor, deixa eu usar. Claro, usa. Assim, um telefone de uma casa se tornou da vila mesmo, né? Mas agora mudou. Aquele telefone de linha, né? A gente tem até orelhão, né? Imagina, eu vou colocar... um dia eu falei para minha neta, né? Neta agora fez 7 anos. Esse telefone, né? Que não entendeu. Como que usa então? Por que tão grande, né? Assim, eu falei, coloca seu dedo aqui no braço, gira, esse é cada número, faz aí. Aí ela, não, eu não quero não, né? Porque já nasceu, já tem celular, né? Tá, smartphone. Agora cada um tem smartphone. Não precisa correr atrás de orelhão ou telefone de fio. Você anda, até você dorme, você levanta. Só isso é para facilitar a sua vida em comunicação. Nossa comunicação é Espírito Santo. A palavra é registrada pela inspiração
orgânica de Deus Espírito Santo. Eu digo inspiração orgânica porque Deus usa a pessoa, Sim. até a falta, tudo mais, essa pessoa registra não tem nenhum tipo de erro. É que realmente usa a vida, mas para que Deus comunica com o seu povo. Então, a gente tem grande ferramenta, esse é o papel de Deus e Espírito Santo. Mas nos contextos no Brasil, parece que em Deus Trindade, Deus e Espírito Santo é mais maltratado. Uhum. Sempre a gente deixa de lado. Se falar de uma coisa muito... É claro, tem que tomar cuidado, a gente tem que ver biblicamente, tem que falar. Mas essa dicotomia realmente deixou a gente não ser realmente obediente pela iluminação de Deus e Espírito Santo. Por isso, eu fico muito feliz e o autor, ele tem muito equilíbrio, baseado na palavra, importância da ação e obra de Deus e Espírito Santo. Ele traz um peso que a gente acabou perdendo, né, com o tempo. Acabou sendo muito banalizado, né? Essa expressão, o agir do Espírito Santo, ficou muito banalizado hoje em dia nas igrejas. E o autor, ele resgata essa ideia de que a obra do Espírito Santo em nós, ela que vai comunicar, na verdade, aquilo que... o nosso pecado, né? Aquilo que a gente tem que olhar para Cristo, né? Aquilo que a gente tem que mudar, aquilo que a gente tem que fazer para se tornar a semelhança de Cristo, né? E Deus é tão perfeito, né? Nessa trindade, certo, que cada pessoa da trindade atua de forma específica. E, pastor, a gente vê também no livro, isso é bem interessante, são as duas mãos do discipulado. A mão direita e a mão esquerda. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como isso tudo, né, esse tronco, esses 3 pilares que a gente conversou um pouquinho nesse tempo, a eclesiologia, a pneumatologia, a teologia pastoral, como que ela se reflete nessas duas mãos, né, a mão direita e a mão esquerda? Muito, muito boa observação. Justamente essas duas mãos que mostra ministério pastoral. Então, agora, como um pastor, ele tem que reconhecer seu local. Igreja local é muito importante. Agora, a gente tem que dar importância de cada igreja. Cada igreja tem seus caracteres, suas formações, e tem que entender bem. Nesse sentido, cada igreja local, ao mesmo tempo, agora é por causa de tudo essa informações, comunicações desenvolvidas, agora toda igreja é uma igreja global. Uma igreja que conectado, inclusive nós trabalhamos agora, quem conecta, que tem interesse, onde estiver, pode compartilhar, não é assim? Então, cada igreja é uma igreja local, e ao mesmo tempo uma igreja global. Aí eu uso um termo, agora toda igreja é igreja local. Global e local. Então, essas duas mãos mostram o que realmente a Bíblia ensina, mas como nós colocaremos isso na nossa vida real, essa prática. Só que cada cidade, cada bairro, formação de membro é diferente. Esse é papel do pastor. Aí que ele precisa ter coração do pastor, porque ele conhece formação das suas ovelhas, sua igreja. E ele tem que levantar essas pessoas sobre essa mão direita com a palavra, que é as teorias doutrinárias, evangelhos, a verdade, ao mesmo tempo, como eles vão aplicar isso na sua vida. Porque hoje em dia, às vezes, o mundo critica cristãos, porque eles têm temor a Deus, mas e sua vida como está? Realmente você está refletindo o que você fala? Então, sim, não somente a gente entrega o evangelho, mas nossa vida também é um evangelho ambulante. A nossa vida mesmo vai demonstrar. Então, nesse sentido, essas duas mãos intimamente está ligado com pastoral mesmo, na prática e ministério, e também justamente para que ovelhas, os membros, como eles vão entrar e viver como igreja ambulante nesse sentido na sua sociedade. E esse reflexo que o senhor está falando, né, como nós iremos viver, é bem interessante, porque
é justamente essa ideia do teleios, né? Hum. Da plenitude. Então, não é só na igreja local. Então, os 5 dedos, cada um representa essa área, né? Então, nosso pensamento, a nossa emoção, nossa vontade, a nossa ação, tudo isso está interligado, porque nós somos um todo, né? Então, é a forma como nós servimos a Cristo em tudo que a gente faz. Pastor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem àquelas pessoas que estão buscando um discipulado nas suas igrejas, os pastores que estão buscando um verdadeiro discipulado, como que eles podem buscar isso? O que o senhor deixaria de conselho, mensagem final mesmo para eles? Muito bem. Discipulado é o sonho e o desafio de todos os pastores. Não somente a gente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas a gente tem uma grande cilada. Quando a gente fala que vamos fazer discipulado, e o pastor quer fazer os membros se tornar seus discípulos. Mas não é assim. Quando a gente faz discipulado, outra vez o pastor quer ser e renovar sua vida, inovar sua vida como outra vez discípulo de Cristo. E com seu grupo junto, sendo transformando como discípulo de Cristo. Então, discipulado é puramente a convivência e realmente os membros vão aprender como seu pastor prepara, compartilha. Esse é um compartilhamento indutivo, esse é chave. O que é? A gente sabe aonde que essas pessoas têm que subir, aonde tem que chegar. No entanto, essa pessoa que tem que se levantar, essa pessoa que tem que se andar, tem que subir, às vezes cai, mas tem que levantar. Mas eu estou sempre ao seu lado. Se tiver uma direção errada, não, a direção é lá. Vamos lá, pessoal. Como apoiando, correndo junto, descansando junto, sofrendo junto, regozijando junto. Então, discipulado nesse sentido falou muito bem, é um discipulado teleios, é nada mais, é plenitude, mais completa e mais maturidade. Só maturidade, pessoa madura, que pode servir pessoas imaturas. Mas a gente não fala que você não tem maturidade, não é isso. Convivendo junto, e tudo, eu ressalto, esse discipulado, nós temos, pastores, temos responsabilidade. Nós queremos que toda a igreja, todos os membros, seja como discípulo de Cristo. E seus obreiros, seus líderes, estão dentro da sua igreja. Olha como Jesus Cristo trabalhou com seus discípulos. Eles que se tornaram apóstolos. Eles que levantaram as igrejas. Então, toda a liderança está dentro da sua igreja. Suas ovelhas. Por isso que a gente tem que conviver. Primeiro, pastor mesmo falar, eu quero ser outra vez discípulo de Cristo. Começar assim com o seu grupo. Pastor, muito obrigada. Foi uma alegria ouvir o senhor, uma alegria poder entender um pouquinho mais sobre tudo que o senhor traduziu, escreveu e conviveu, né? Que Deus continue te abençoando muito nesse ministério. Se esse conteúdo falou com você, se você foi abençoado também, curte, comenta, compartilha e fique por aqui que logo mais teremos mais novidades.